FESA 2018.1. Diz assim: em novembro de 1989, um seminário reuniu técnicos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e economias de países latino-americanos, com o objetivo de reorganizar a economia desses países. As medidas sugeridas foram: o Estado não deveria intervir na economia. Abertura de mercados nacionais para as importações e para a entrada do capital estrangeiro, a privatização de empresas estatais, o equilíbrio orçamentário do Estado em decorrência da diminuição dos investimentos na área social, combate à inflação por meio da recessão econômica e da limitação dos aumentos salariais. Tais indicações ficaram conhecidas como Consenso de Washington. Algumas dessas medidas foram implantadas no Brasil, nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Entre elas, fazem parte do letra A, desenvolvimentismo, keynesianismo, livre-cambismo, nacional-estatismo e neoliberalismo. Bora lá. Vamos eliminar as óbvias. Nacional-estatismo. Nacional-estatismo é a intervenção do Estado puramente na economia. O Estado intervindo fortemente na economia, né? E o texto está falando o quê? Estado não deve intervir na economia, tá? Então a gente já tira a letra D. Já tira também desenvolvimentismo aqui, porque um termo bem amplo, não quer dizer nada com nada, né? E não tem nenhuma relação aqui com intervenção do Estado na economia e etc. Tiramos o livre-cambismo, porque ele não está falando nada aqui de câmbio, né? E ficamos com keynesianismo e neoliberalismo. Vai lá. O que diz o keynesianismo? Diz que o Estado só deve intervir na economia em momentos de crise, tá? De crise. Essa teoria é uma teoria que vai surgir pós Grande Depressão, que vai ocorrer em 1929. E ela vai dizer que o Estado ele deve intervir na economia em momentos de crise, para evitar que a crise eh, se eleve, vamos dizer assim, tá? E ele vai pautar isso aqui em três pontos. Ele vai pautar em três pontos. Ele vai colocar aqui pleno emprego. E o que seria pleno emprego? Inclusive, pleno. O Estado vai contratar pessoas, fazer concurso público, praticamente, tá? Contratar mão de obra do povo mesmo. Se o Estado vai construir uma ponte, ele vai contratar as pessoas desempregadas para construir essa ponte. E assim, as pessoas vão ganhar um dinheiro e com esse dinheiro, é, com esse salário, vai poder comprar. E com o dinheiro da compra, vai estimular a indústria e a crise vai ser atenuada, tá? Ele vai criar concursos públicos para que as pessoas trabalhem para o governo e recebam um bom salário e com esse salário possa, enfim, tá? Vai ser pleno emprego, aumento dos aumento dos salários e redução da jornada de trabalho. Esses são os grandes três pontos. Tá? Então, bora lá. Aumento do salário, por quê? Porque se você tem um alto salário, você vai comprar mais. Se você comprando mais, você aquece a economia. A indústria vai ter que produzir mais produtos e fazendo mais produtos, vai contratar mais pessoas. Contratando mais pessoas, a economia cresce. Pensou? E o último ponto é a redução da jornada de trabalho pelo mesmo motivo. Reduzindo a jornada de trabalho, as indústrias vão ter que contratar mais pessoas para suprir a demanda dos produtos. Então, vai ter um índice menor de desemprego, as pessoas vão comprar mais, enfim, vai gerar uma bolha crescente da economia. Isso era o keynesianismo. O keynesianismo dizia que o Estado devia intervir na economia em momentos de crise focando nesses três pontos: pleno emprego, aumento de salários e redução da jornada de trabalho. Tá? E o que diz o neoliberalismo? O neoliberalismo é justamente esse que está descrito aqui. Não intervenção na economia, em nenhum momento. Não, a privatização de empresas estatais. É a limitação dos aumentos salariais. Ou seja,
o governo não vai ajustar o salário mínimo acima da inflação, tá? Esses são pontos do neoliberalismo, ok? A gente descarta o keynesianismo porque é tudo contra. Ó, ele fala aqui em não intervenção do Estado na economia. O keynesianismo intervém apenas em momentos de crise. Em momentos de paz, de tranquilidade, ele não intervém, mas em momentos de crise ele intervém. Aqui fala sobre limitar aumentos salariais. E o keynesianismo fala justamente o contrário, aumento dos salários, tá? Então a gente descarta a letra B e fica com a letra E, neoliberalismo, que são justamente essas características aqui que o texto aponta. O gabarito certo, letra E.